sedenta por uma fofoca. Olá, mochileiros viajantes da internet, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja super bem. Meu nome é Gabriela, sou taróloga e idealizadora do Tarô de Vênus. E hoje estou aqui de novo com o Tarô e Fofoca. Vocês gostaram muito do último que eu fiz, então resolvi repetir com um assunto que, enfim, repercutiu não só nas últimas semanas, mas nos últimos meses, que só se falava nisso, que é a situação, a relação de trabalho do Manuel Soares e a Patrícia Poeta, né? Recentemente, para quem lá me acompanha nas redes sociais, viu que eu fiz um post explicando mais ou menos como se deu esses boatos todos, né? Porque aparentemente não, supostamente eles tinham uma rixa lá dentro, né? Uma rixa dentro dos bastidores, enfim. Então, só que nada foi confirmado, nada foi realmente, tipo, até o Manuel chegou a aparecer e desmentir, mas ainda assim continuam surgindo boatos até hoje. Então eu separei aqui, primeiro me sigam lá nas outras redes, porque lá eu posto os casos mais detalhados, eu posto as fofocas mais explicadinhas nos posts, então me segue lá nas outras redes, tá tudo aqui na descrição. E eu separei algumas perguntas pra gente entender melhor o caso, procurar entender melhor com tarô, tá? O método que eu utilizei para analisar esse caso, essa fofoca, foi perguntas avulsas, onde eu faço perguntas específicas para o tarô e ele me dá as tiragens, as cartas para explicar melhor a situação, tá? Então, a primeira pergunta que eu fiz pro tarô foi sobre o boato que ele teria sido demitido da emissora por assédio moral contra as 8 funcionárias. E eu perguntei pro tarô se o Manuel Soares teria cometido o crime de assédio moral. E, gente, se o tarô é uma coisa de louco, né? Porque a tiragem que saiu, que eu vou mostrar aí do lado ela completinha, foi essa, onde saiu o 9 de copas, o mundo, 3 de copas e o 3 de paus. Gente, não. Definitivamente o tarô disse que não. Inclusive, o 9 de copas fala que o Manuel era um colecionador de boas relações e bons sentimentos onde ele estava. Então as pessoas tinham um certo carinho por ele cultivava muito bem as suas relações de trabalho lá dentro com os funcionários, então ele tratava bem as pessoas. Ele era também bem visto pelas pessoas, as pessoas gostavam de estar né, tipo, se davam bem com ele, né, profissionalmente ali, né, com os funcionários, né. E o mundo, na posição que se encontra ali, o mundo, ele fala que sim, a Rede Globo, a posição que ele estava lá no encontro, para ele era o fechamento de um ciclo muito bom de aprendizado, porque, para quem não sabe, a fama dele realmente ganhou muita fama aqui no Rio Grande do Sul, no Jornal do Almoço, então ele realmente encerrou um ciclo bom e estava com a ideia de começar um outro ciclo muito bom lá no Rio de Janeiro, que tanto ele ficou um tempo lá com a Fátima, que estava muito bom, né? E ele cativou as pessoas, novo ciclo, novas pessoas, ele se dava bem com as pessoas gostavam muito dele, isso vem no 3 de copas, nossa, era bem confraternização mesmo, celebração, as pessoas gostavam de celebrar as coisas com ele, né? E mostra que ele, de certa forma, ele explorando, né, esse ambiente, vislumbrando novos horizontes até dentro da emissora, com as pessoas ali, ele tentava fazer uma rede de contato ali para ver quais as outras oportunidades de crescimento ali dentro da emissora, né, então ele tratava todo mundo super bem. Então
essa parte aqui do assédio, do crime de assédio moral, não precede, tá? Tipo, pelo menos o tarô falou que não, ele não cometeu nenhum tipo de crime assim, né? A segunda pergunta que eu fiz pro tarô em relação ao Manuel é se ele era rude com os colegas de trabalho funcionários, porque surgiu esse boato também que ele era, enfim, que ele tinha o rei na barriga, né? Então falavam que ele era meio xaropão, meio não sei o que, tatatã. E, enfim, mais uma vez o tarô mostrou que não, ele não era desse jeito lá não era rude com as pessoas dentro do ambiente de trabalho. A gente pode ver pelo louco, né? Que é uma pessoa extremamente assim, solta, extremamente. Até um tanto, ele era um tanto desatento com as coisas que aconteciam lá dentro, né? Ele, de certa forma, ele se aventurava mesmo nas relações, no quesito vou me dar bem, vou fazer amizade com aquela pessoa, sabe? Ele ia, assim, inclusive, ele é muito comunicativo, né? Muito, cativava muitas pessoas, ele era muito aventureiro, ele realmente estava experimentando esse mundo aí do Rio de Janeiro, né? Lá na emissora, lá em São Paulo, não, no Rio de Janeiro, estava realmente conhecendo novas pessoas para realmente crescer, expandir, aprender, sabe? Esse era o rol. Então, o Rude, ele não era com as pessoas, inclusive ele cativava muito. Aqui fala que, tipo, nossa, muitas, até de certa forma, ele via o ambiente de trabalho dele como uma família mesmo, né? Porque, querendo ou não, né, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa, então acaba criando um vínculo mais forte. Então tinha essas questões assim de se dar bem mesmo, como uma família. Ele era uma pessoa muito esperançosa, é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que diz assim, tá passando por um momento ruim, mas assim, ele sempre lá acreditando, não, as coisas vão melhorar. E se não era com ele, era com os outros, ele falou, não, as coisas vão melhorar, bora, bola pra cima, vamos ter esperança, né? E uma pessoa extremamente assim, sabe aquela pessoa que onde toca vira ouro? É isso, ele é uma figura que além de cativar, a imperatriz, ela é uma figura da corte assim que faz ajuda o imperador, principalmente nos acordos, nas melhores decisões, né? E além disso, é uma figura feminina muito acolhedora. Então, a imperatriz, ela sempre ouvia os súditos, coisa assim. Então, ele é uma pessoa muito acolhedora e cativante. E as pessoas gostavam dele de lá. Então, não, de maneira nenhuma. Só apareceu carta positiva e ele não era rude com as pessoas, tá? Agora que o caldo vai entornar. Por quê? Eu vou entrar na relação de profissional da Patrícia Poeta e do Manuel Soares, tá? Eu fiz a pergunta pro tarô perguntando se havia conflitos entre o Manuel Soares e a Patrícia Poeta. E aí que vem a questão, assim, que tipo, que meio que dá força para as especulações, tá? A primeira carta que apareceu é a força, que ela fala muito da relação dos dois. Então havia um certo conflito, tá? Os dois, eles tentavam muito se controlar o ego, né? Então o Manuel tentava controlar o ego dele e a Patrícia tentava controlar o ego dela. Mas afim, sabe aquela coisa quando o santo não bate? Era mais ou menos esse sentido, tá? E por eles estarem dividindo o mesmo palco, e normalmente pessoas da TV, artistas, o ego às vezes acaba falando mais alto. O ego negativo, aquele ego de tipo cativar mais, de enfim conquistar mais as pessoas para se manter nos holofotes. Então ambos tinham questões de ego, mas que acabavam entrando em conflito, entende? Não era nenhum nem outro, eram os dois que tentavam assim, eles tentavam se controlar para não deixar o ego falar mais alto, né? Mas, enfim, a saída da Fátima, né, mostrou para os dois, tipo, novos horizontes, novas oportunidades, que os dois ficaram bem otimistas com essa coisa do encontro. Mas daí que mostra a real confirmação, né,
a real confirmação com o 5 de paus, né? No que a força fala do controle do ego, né? Que eles tinham dificuldades em controlar o próprio ego, eles tentavam ao máximo controlar, mas sempre saíam umas faíscas. Aqui eles estavam mais ou menos, eles estavam otimistas sim com essa questão de apresentar o encontro juntos, né? Mas aqui no 5 de paus mostra que sim, gerou muito conflito. Houve brigas, né? De acordo com o tarô, houve brigas, houve rusgas e aquela competição para ver quem cativava mais o público, quem trazia mais patrocinadores para o encontro. Então sempre houve muitas rusgas sim, conflito sim, briga sim, sabe? Conflito de ideias. Aqui essa carta aqui é muito simbólica, pessoas brigando, então houve brigas, né? Tarô confirmou isso. E a coisa foi piorando porque veio o imperador, tá? O imperador é uma figura assim, ó, nesse conjunto de cartas aqui, né, principalmente do lado desse daqui, ele mostra assim que tinha um autoritarismo de ambas as partes, né? Um queria mandar mais que o outro, um queria parecer mais que o outro, um era mais rígido, um era muito rígido com o outro, né? Tanto a Patrícia era com ele e ele com a Patrícia. Então, né, um queria mandar mais que o outro. Então havia muitos conflitos lá dentro. A figura do imperador, ela simboliza o signo de Áries. O signo de Áries é o signo de Marte, é da guerra, é briga, né? Então, assim, gente, houve conflito sim, havia desentendimentos. Bom, a última pergunta que eu fiz pro tarô é sobre se a causa da demissão do Manuel Soares teria sido por causa dos conflitos com a Patrícia Poeta. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? A princípio, não foi por isso que ele foi demitido. Por quê? Porque o que me apareceu aqui foi o 7 de copas. Eu acredito que, de alguma forma, o alto escalão lá da Globo falou pra Patrícia e pro Manuel separadamente, antes da Fátima sair, tá? Que falou separadamente pro cada um, ó, o programa é teu, Manuel. E aí, em outro momento, falaram pra Patrícia, não, o programa é teu, Patrícia. E isso gerou, tipo, poxa, os dois ficaram felizes, assim, né? Mas depois, conforme foi passando o tempo, esse grande escalão resolveu juntar os dois. E aí gerou essa competição, entende? Então, de certa forma, houve um processo de ilusão aí, tá? Houve um processo de ilusão, alguém, de certa forma, falou uma coisa pra eles, né? Mas depois não cumpriu, né? E de certa forma não cumpriu, e aí criou-se esse conflito, criou essa tensão entre os dois, né? Porque gerou um ambiente de competição e um queria, querendo ou não, competir mais por audiência, competir mais por qual a figura que trazia mais patrocinador, e eles queriam sim provar isso pros grandões da Globo, né? Então, gente, na minha cabeça, assim, tipo, veio isso, tá? E o tarô, tipo, de certa forma, essa carta das ilusões deu uma confirmada, né? Já aqui mostra que ambos estavam extremamente otimistas, eles encerraram ciclos muito promissores, né? Eles encerraram ciclos, tinha tudo para dar certo isso, né? Na cabeça deles, com essa cabeça tipo, vou apresentar um encontro sozinho. Eles estavam super animados e estavam otimistas também poxa, vou entrar num ciclo com muita, né, tipo, coisas positivas, vou comandar esse programa, só que ninguém sabia que os dois iam apresentar juntos, né? Eles ficaram sabendo depois. Então, veio a notícia, né? Eles estavam otimistas, ia ser um ciclo bom. Tudo indicava que ia ser bom esse ciclo, ia ser legal, assim, né? Mas daí veio a notícia, né? Veio a notícia que eles iam dividir o palco e tá, tudo bem. Bora lá, profissionalismo, né? Vamos trabalhar. Se falaram pra gente trabalhar, o chefe manda, a gente obedece, né? Deve ser assim que funciona lá. E aí surgiu o 7 de ouros, tá? Que eles plantaram, isso tudo numa perspectiva, tanto os apresentadores como o Manuel e a Patrícia, quanto os
grandões lá da Globo, que demitem as pessoas, que decidem as coisas, eles implementaram os dois lá e eles, tipo, é como se tivesse plantado e não tivesse dado os frutos que eles gostariam, né? Isso é a ideia dos grandões lá da Globo. Eles acharam, poxa, eu plantei, achei que esses dois iam render nesse programa, mas não renderam, inclusive, então eles estavam tendo que abafar muitos casos que estavam acontecendo lá dentro, então não estavam muito gostando da ideia. Então, né, enfim, arrumar a situação, né, resolver a situação, eles decidiram fazer ações, né, ações rápidas, ações imediatas, que mostra que é o Age Paus, que é aquela ação rápida, né, aquele fogo de agir rápido, assim. Então eles resolveram demitir o Manuel, né, com acordos e tudo mais que ele disse que fizeram, né, e dar as férias para Patrícia Poeta e implementar outras duas apresentações para ver como é que vai ser a resposta do público, né. Então foi essa ação rápida que eles fizeram, o grande escalão lá da Globo tá entusiasmado com essa nova fase do encontro, para ver se consegue resgatar a audiência, resgatar os patrocinadores, né? Enfim. Mas uma outra carta que saiu no fundo do deck, né, que também me faz pensar que eles meio que enganaram a Patrícia, porque enganaram, sabe? Meio que enganaram a Patrícia e o Manuel, e todo mundo saiu perdendo, né? Porque eles não precisavam ter feito isso, né? Saiu o fundo do deck, é uma carta que a gente olha assim quando a gente quer um complemento da tiragem, né? Então saiu o fundo do deck, saiu essa carta aqui, que é o 5 de espadas. É uma carta muito simbólica, é uma carta assim que, enfim, mostra alguém roubando as espadas de outras pessoas, achando que ganhou alguma coisa. E não, ninguém saiu ganhando nada, todo mundo saiu perdendo, né? Tanto a pessoa que pegou as espadas a mais, quanto os outros que foram, né, furtadas. Então, isso é atrelado a mentira, atrelado a enganações. Então, isso que me fez pensar que o pessoal lá, os chefões da Globo, mentiram para os dois, acharam que falaram para eles que o programa ia ser, cada um ia apresentar sozinho, só que na verdade botaram os dois juntos e gerou esse ambiente de competição, e um queria provar, né, quem cativava mais o público que o outro, que culminou nesse bafafá todo. E enfim. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Se você se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E também, se você gostou da tiragem e tem alguma questão que gostaria de ter uma análise mais completa, uma questão sua, alguma coisa assim, agende sua leitura de tarô. Quem viu o último vídeo lá do Neymar e da Bruna Biancardi, que eu vou deixar linkado aqui, viu que eu também utilizei o tempo de Afrodite. Então, se você tem interesse em saber sobre as suas relações, tudo mais, agende sua leitura de tarô comigo. Vamos conversar aí, que eu estarei disponível. Tem todos os links aqui na descrição. E claro, visita lá meu site, que lá também tem os tipos de leitura, tem tudo, e tem outras coisas para decoração, acessórios e tudo mais, tá? Bom, espero que tenham gostado. E outra coisa, deixe aqui nos comentários sugestões do próximo fofoca com tarô que vocês querem, porque olha, tô gostando de analisar as fofocas, tá bom? Então tá, gente. Tchau! Ai, gente, eu amo uma fofoca.